Flávia, acredito que a profecia do Messias estaria próxima. Vocês acreditam que a reaparição deles na Terra? Sim, nós acreditamos, mas não exatamente talvez do jeito que você está citando, Flávia. Vejam bem, a ideia de um Messias, ela nasceu e se criou por conta do que aconteceu lá atrás no Pacto do Sinai. Quando Ninurta, a mando de Enlil, fechou esse pacto com aquele povo daquela época, para quê? Para que a nossa civilização, para que a humanidade tivesse uma chance de seguir, de chegar onde chegar. Entretanto, haviam muitos interesses na época, eles entraram em guerra. Os clãs entraram em guerra. Por mais que Enlil e Enki se respeitavam enquanto irmãos, né, e enquanto os dois súditos do rei Anu, eles se respeitavam. E eles nunca tretaram entre eles, mas os filhos deles, os netos e companhia, sim. E em muitos momentos, cada um foi para o lado do seu clã, defendeu os seus, isso é normal. O que acontece? Quando Enlil deixou, então, falou, então, já que eles sobreviveram, que eles que se criem e que tenham o direito à emancipação, que assim seja. Mas precisa fazer diferente. Foi quando eles deixaram uma regra, fizeram aquela escolha de um povo escolhido, que não é bem um povo escolhido, né? Do tipo, cheio de regalias, não. São aqueles que iam ser responsáveis por levar para frente um legado para que a humanidade não voltasse a ser destruída. A gente não sabe tudo o que aconteceu antes do dilúvio também, né? O que aconteceu com os Atlantes, com os Lemurianos? Talvez eles também tenham se degenerado. E talvez essa foi a chance que Enlil quis dar. Então ele criou esse pacto do Sinai, passou essas leis de convivência, de sobrevivência, leis básicas. Como a gente tem que agir no dia a dia. Ser honesto, ser correto, ser aciado, convivência, cuidar do corpo, cuidar do que come, cuidar da sua espiritualidade, todas as questões básicas. E ele deixou, e só que na época, está escrito que Anu, como um rei justo que era, pediu para Enlil, de tanto que Marduk e companhia reclamaram que eles não tinham mais direito a nada, Anu pediu para Enlil, olha, se retire. Você e teu clã deixem Marduk, os Igig também, que foram para a Terra e perderam o direito de voltar para Nibiru, enfim. Direito ou a própria, não sei se eles foram condenados por qualquer coisa que seja, exilados, né? Ou se simplesmente o fato deles estarem aqui deixaram eles com essas sequelas e eles eram obrigados a, tipo, eles não podem mais voltar para Nibiru. Talvez nenhum deles possa. Nem Enki, nem Enlil, nem ninguém. Mas a ordem de Anu foi para que deixassem que eles governassem por um período. E que depois eles retornariam. Porque Enki é o senhor do comando. E o seu sucessor é Ninurta. Então, na ordem hierárquica, o sucessor de Anu é Enlil, o sucessor de Enlil é Ninurta. Isso é algo que Marduk nunca aceitou. Enki até se conformava, mas Marduk não. E aí deu no que deu. Eles se retiraram há cerca de 4.000 anos, mais ou menos, e a Terra evoluiu, criaram-se as religiões, tudo mudou muito, e deixaram dito que eles retornariam, porque era só por um período. Daí nasceu a ideia do Messias, que é Ninurta. Ninurta é o Messias. Todas as outras ideias, e aqui a gente não vai entrar em detalhe, não vamos discutir nada, porque existem inúmeros Messias em todas as religiões messiânicas, né? Por isso que são messiânicas, mas todas elas partem da mesma raiz, é Ninurta. Então quem vai retornar é Ninurta. Mas eu acho saudável que nós entendamos que o retorno de Ninurta talvez não seja do jeito que as religiões pregam, tá? Talvez não seja. Essa ideia de um retorno de um redentor e tal. Por quê? Porque quando nós vamos pro cenário Anunnaki,
nós percebemos que esse retorno dele tem muito a ver com conflito. Então, primeira coisa, ele retornaria quando esse conflito estourasse. A última região aqui em Liu, e o seu clã ficou responsável, foi a primeira região, que hoje é essencialmente Israel. Foi reduzida àquela região de Israel. Ok? Israel, Palestina, Gaza, né, isso que eles chamam de outros nomes, é a primeira região. Há toda aquela questão do terceiro templo envolvida, que muito provavelmente seja algo mal interpretado, e há muita coisa que é passível que possa estar lá nos subterrâneos de Israel ainda, não se sabe. Fato é que há muitas, é uma situação que dentro das teorias ali, dos escritos de Sitchin, que ele extraiu das tabuletas, ele chama de enlace céu-terra, que seria um ponto, né, que ele interpreta como ponto de partida das naves celestiais. Aí eu já não discordo dele, mas eu me reservo o direito de talvez ir um pouco além, talvez seja um pouco mais do que isso, talvez não seja algo simplesmente físico, mas que haja um ponto específico que eles chamam de elo céu-terra, talvez esteja lá em Israel. Fato é que há profecias que dizem que quando Israel cair, o Messias retornaria.